Bom, então, eu peguei esse tema lá daquelas dicas, né, que a gente tinha feito há um tempinho atrás, né, principalmente como tinha muita gente nova, eu queria ver o que o pessoal pensou, de inscrever, o que estava precisando. Eu achei isso aqui interessante, né, a gente não tinha feito muita coisa assim ainda. E disso dá para tirar até mais temas, então foi bem diferente fazer. Então, quando eu comecei, né, eu encontrei alguns modelos de gestão que já são usados há bastante tempo no mercado tradicional, etc. Primeiro, em relação à cadeia de valor. Como ele é um modelo voltado para marketing, eu não nem botei ele aqui, né, não é muito nossa praia, nosso negócio, mas aí quem sabe futuramente, se o pessoal se interessar e tal. Que a função dele é agregar valor aos produtos e serviços, basicamente através do marketing. E os dois que a gente vai ver aqui são os ciclos de inovação e o PDCA, que eu vou falar já o que é isso. O ciclo de inovação, ele serve para inovar os produtos e serviços, como o nome diz. Ele vem de três etapas principais, né? Criação, implementação e capitalização. E o ciclo PDCA, que ele é para uma melhora contínua dos produtos e serviços. E aí são em quatro etapas que vem a sigla dele, né? Plan, Do, Check e Act. Né? É em inglês também e tal. E agora explicando, né, melhorzinho cada um. De inovação, ele é baseado em teorias econômicas, né? Geralmente eu não sou muito fã dessas coisas, parece que os caras inventam freestyle, esses negócios de gestão e tal, mas esses dois eu achei interessante porque eles têm uma certa base e tal. E eu só botei o nome do cara aqui porque a gente viu ele em teoria política, né, com o Vitor Leandro, a 4 eu acho, o cara lá dos elites, etc. Então eu achei interessante a coincidência, né, do cara também em teoria política e ele é economista e tal. Enfim, essa ideia do ciclo de inovação foi o que eu achei mais interessante entre eles, porque ele é baseado na ideia de ciclos econômicos de inovação no mercado, que é a teoria desse querido aqui, não tão querido. Que é basicamente, né, que surge uma inovação, isso é muito, tipo, muito fácil de ver no caso do iPhone, por exemplo. Surgiu uma inovação, foi o smartphone, o iPhone, isso gera um acúmulo de capital pelo inovador, a Apple, não à toa até hoje é uma das empresas mais valiosas do mundo, e uma destruição criativa e perda de espaço por outros modelos. Né? Todos os aparelhos viraram smartphones e muitas empresas que não conseguiram se modernizar foram ou indo à falência, não, nesse caso os telefones não tanto, né? Mas foram perdendo espaço para outras empresas, outros competidores que souberam se modernizar e acabar os modelos antigos. Opa, passei sem querer. Isso aqui é muito presente também em streaming. Né? Se a gente for ver o caso da Netflix, que foi uma inovação, que por muito tempo foi a principal, ainda é, né, o principal streaming do mundo, e levou à falência as locadoras, que também não souberam se modernizar. Por exemplo, a Blockbuster, que era a mais de todas. Talvez se ela tivesse se transformado no streaming, ela poderia ter sido muito mais do que a Netflix e não vir à falência. Então isso aqui é bem presente, né, na economia, a gente vê muito isso no nosso dia a dia. Portanto, as empresas precisam se atualizar constantemente para se manter no mercado. Dito isso, né, como colocar em prática essas inovações, né? E aí aqui ele dá né, destaca-se algumas ideias que podem ser implementadas, né, para poder fomentar essa inovação frequente, né? Que a primeira delas seria uma integração entre os setores, no nosso caso os núcleos, né? Todas as áreas estarem sempre em contato umas com as outras, com reuniões, né, trocando feedbacks, vendo o que cada núcleo, cada setor está precisando, né, e através de reuniões periódicas entre setores, por exemplo. E às vezes fazendo um brainstorm, né? Ah, tal coisa pode melhorar nisso, ideias para tal coisa, novos serviços, no nosso caso são serviços, mas novos produtos também, se fosse outro tipo de empresa. Então, manter sempre uma integração da empresa para não justamente para evitar uma estagnação, né? Os núcleos vão ficar presos um dentro do outro, isso é ruim, porque não tem conversa, a empresa meio que implode. E identificar o ciclo que a empresa se encontra, né? Um desses três ciclos aqui, se ela está na beira da inovação, se ela está no meio termo, ou se ela já está com o pé na cova praticamente, ela não conseguiu se modernizar, não conseguiu acompanhar as inovações do mercado. Isso aqui é fundamental, justamente, para evitar que a empresa se torne obsoleta. Né? Então, é preciso entender que inovações são necessárias e aonde, onde empregá-las. Né? No nosso caso, dando exemplo, sei lá, né, poderia ver quais serviços precisam de atualizações, né, como mudam-se muitas... As leis estão sempre mudando, por exemplo. Então, tem que atualizar o que em cada coisa. Então, é fundamental nessa parte.
E aí, em terceiro, né, o mapeamento dos processos, que é basicamente uma etapa de organização, para descobrir falhas e onde precisa melhorar, né? Ah, tal serviço, ele tem saído bem, tem dado esse feedback nisso, 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 tal serviço não tem saído tanto, os feedbacks não poderiam ter sido melhores, tal parte do processo do serviço foi pior de fazer, foi melhor de fazer. E, por fim, depois desse mapeamento, identificar quais áreas se precisa e que inovações seriam necessárias. Identifica o problema, descobrir a solução, né? Então, por isso que também é muito importante essa integração dos setores, porque às vezes uma ideia de um núcleo ela pode muito bem ser empregada em outro, né? Geralmente quem está de fora tem uma visão até melhor do que de quem está dentro, com a visão viciada já, né? Acaba não pegando muita coisa. E aí, voltamos agora ao ciclo PCDA, que ele foi feito por dois físicos, né? Que trabalhavam no controle de qualidade, eu não botei o nome aí porque ninguém conhece também. Que visa otimizar os processos e reduzir problemas. Impossível não existir problemas, todo trabalho, todo serviço, todo produto vai ter algum problema em algum momento. Mas, com organização, com otimação, a gente pode resolver, né, evitar que a maioria desses problemas surjam. E quando eles surgirem, a gente já saber como atacá-los. E aí ele vem através dessa linda imagem aqui. Se eu consigo dar um zoom. Tá, beleza. Primeiramente, depois eu vou também detalhar melhor, né? Mas a imagem é muito boa, ela ajuda a visualizar bem o que é cada parte, né? Plan, do, check, act. Plan, né? Planejar. Identifica. É bem parecido com outro método, né? Mas o outro visa mais a inovação em si, né? Para a empresa se manter competitiva. E esse visa mais a organização interna. É uma questão mais dos processos da empresa, etc. Então, primeiramente, identificar o problema. Descobrir onde começa, planejar as melhorias e criar o plano de ação. Depois é a parte de executar, né, onde o time vai se reunir, vai debater as ideias, discutir o que precisa ser feito e, de fato, fazer a tarefa. O check, que é uma revisão, né, eles destacam que é muito mais do que só uma análise, é você estudar a fundo o que está sendo feito, quais os problemas que ele envolve, soluções que podem acontecer, e é começar a bater. Isso deu certo? Não. Isso aqui deu certo? Deu. E por aí passa para a última etapa, que é do agir, que eu acho um pouco parecida com a do fazer, né? Os verbos. Que ela se divide em dois caminhos, se deu certo ou se deu errado. Dando certo, você cria uma estrutura, você pode padronizar ela para outras áreas da empresa e até para esse próprio processo. Não dando certo, você tem que voltar com esse ciclo para entender o que deu errado, o que deu certo e buscar novas estratégias para isso. E aqui, né, colocando um zoom, dando a fundo isso, né, para voltar às etapas. A etapa de planejamento, justamente nessa criação de um plano de ação. Identificar os problemas, o que são possíveis soluções eles podem haver, criar cronogramas, etapas, metas, quem vai estar no projeto, o que cada um vai fazer. Depois a execução, né, o envolvimento e a capacitação, se for necessária, da equipe. Né, destaca-se muito isso, porque em muitos casos você tem que preparar a equipe, né, às vezes em empresas maiores, claro, com curso, alguma coisa assim, ou como a gente faz essas capacitações, preparar as pessoas para realizar aquela tarefa, né, reuniões, por exemplo, e realizar de fato a tarefa. Verificação, né, uma análise, um estudo, como eu já disse, e ela pode ser feita durante a execução, porque justamente é para otimizar os processos. Opa, passei também de novo sem querer. Justamente é para otimizar o processo. Então, quanto mais rápido o projeto sai, então otimiza o tempo, né? Tempo é dinheiro, aquela história toda. E isso é muito importante, justamente, né, para uma análise é a parte muito importante, né, para você evitar isso ter que voltar toda hora. Você já fazendo, enquanto você executa o projeto, enfim, já poupa muito tempo, acelera tudo. E, por fim, a etapa de ação, como eu disse, ela pode ter dois resultados. Né? No resultado negativo, busca-se novas estratégias. No positivo, você pode padronizar o que deu certo. E aí você volta o ciclo todo de novo, né? Juntando o que você teve de melhor e o que você teve de pior, e vai sempre nesse processo de ir aprendendo e construindo novas coisas. E, por fim, né, essa questão da parte do trabalho em equipe, né, eu não quis separar justamente porque estava ali junto, né, da pessoa que botou isso nas ideias, e eu já estava pesquisando os dois juntos, mas vendo que cada um poderia ser de fato um tema à parte, mas eu não vou bater tanto nessa tecla do trabalho em equipe,
Porque eu acho que a gente até já vê isso bastante aqui, né? A gente sempre tá. Tudo que a gente faz é em equipe. Mas por isso que eu decidi deixar, né? Eu quis deixar nele. Que são algumas técnicas que podem, né, ajudar a aprimorar o nosso trabalho. Porque, como a gente sabe, tudo que a gente faz aqui é em equipe, a gente depende muito uns dos outros para realizar os projetos. Então, coisas que a gente pode fazer, né? Reuniões periódicas durante a realização de algum projeto, né? Então tem que fazer tal coisa. A gente se reúne, debate o que cada um vai fazer, por exemplo, divide talvez as tarefas, etc. Geralmente a gente divide antes, né? Mas enfim, o que algumas dessas técnicas de aprimoramento, né, elas descrevem é realizar sempre reuniões. Ah, tal coisa está dando certo, todo mundo bem. A gente já faz bastante dessas coisas, né? Mas sempre bom, sempre frisar, e até para o pessoal que é novo, né, quando entrar, já cair em algum projeto novo, né, que venha a chegar, já tá, tipo assim, já sabia mais ou menos, tem que ficar, a gente vai ficar vendo sempre o que cada um tá fazendo, trocando ideias. Isso é muito importante justamente para alinhar os detalhes, né? Ninguém vai fazer duas coisas ao mesmo tempo, não vai descompassar uma parte do projeto. Isso melhora o desempenho da equipe no longo prazo, né? O projeto flui melhor, ele sai com melhor qualidade e sai mais rápido, que é bem importante. Depois a celebração de conquistas e feedbacks positivos, que a gente também pratica bastante aqui, né? Que é justamente para manter a motivação e engajamento. Às vezes na corre-corre do dia a dia, né? Faculdade, às vezes trabalho, vai e vem. Aí já acaba ficando cansado, não quer dar muita. Às vezes não tem muito tempo mesmo para fazer as coisas, né? Que demandam aqui. Então é muito importante, né, a gente criar uma cultura de celebrar nossas conquistas, de sempre dar feedbacks positivos, né, do que for de fato positivo e tal, mas sempre vão ter coisas boas, né, porque os feedbacks também servem para melhorar, mas em casos de, né, positivos, de conquistas, um projeto deu muito certo, o cliente muito satisfeito, todo mundo trabalhou muito bem, pô, isso tem que ser explorado, né, bater nessa tecla que todo mundo foi bem, justamente para manter o pessoal unido, o pessoal quente, né, para continuar o bom trabalho. Isso aqui é bem importante, às vezes também a gente, talvez por ser tudo online e também essa questão de corre-corre, né, as pessoas se conhecerem um pouco. A gente também tem tentado fazer isso aqui mais na Argos agora, né? Como tinha a ideia do rolê do pavão, etc. Porque muita gente acaba não se conhecendo, né? Às vezes conhece ali no trainee, depois já afasta. E principalmente nos núcleos, para que todo mundo conheça um pouquinho do outro. Porque se eu conheço quem está trabalhando comigo ali, eu sei como a pessoa trabalha, eu sei no que ela é melhor, no que ela é pior, e vice-versa. Então, sabe em quais partes as pessoas vão trabalhar melhor juntas, o que elas podem fazer para trabalhar melhor juntas umas com as outras. Então, isso é bem importante, né, ter essas coisas em mente, que é justamente, além de manter a organização do projeto, que é fundamental para ele não desandar, garantir que ele seja personalizado para o perfil do cliente, que é sempre uma das máximas aqui da Argos, né? Sempre a gente vai tentar bater o máximo nessa tecla, porque é um dos nossos diferenciais, é o que os clientes esperam da gente, se eles procuram a gente, é porque eles querem algo voltado para a questão que eles estão, a dor deles, né? Então, ter essas técnicas em mente, todas essas de gestão, né, que elas ajudam a, por exemplo, essa questão de inovação, né? O que a gente pode colocar de diferente em um projeto, o que pode precisar ser mudado ou não, né? Também essa da otimização, né, do PCDA, né, fazer esse ciclo, analisar, ver o que está certo, entender novas estratégias. E essas técnicas de trabalho em equipe, né, de engajamento, de conhecer um ao outro, de trabalhar bem em equipe, são todas fundamentais para que a gente mantenha os bons projetos, né, que a gente não esfrie, não perca isso, e principalmente para manter a personalização deles, né, estimular a criatividade, o que cada um tem de melhor ali que pode botar. Tal cliente, ele precisa mais disso, 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 porque o caso dele é isso. Então, todo esse conjunto de coisas que eu trouxe aqui hoje, eu acredito que podem ajudar a gente nesse tipo de caso. Enfim, é isso. Perguntas a alguém? Não, até que demorou um pouquinho mais.